Eu ia começar diferente o meu vídeo de hoje, falando de algumas coisas referentes ainda à contratação de São Paulo, mas em respeito ao nosso querido Roberto Dinamite, né, que nos deixou aí no dia de ontem, que partiu tão cedo, Roberto, grande Roberto Dinamite. Eu vou começar um pouquinho diferente esse vídeo, logicamente fazendo uma pequena homenagem ao Roberto, independente da camisa que veste, viu, gente? Tem jogador de futebol, eu fui criado nesse universo do jogador de futebol que transcende a camisa. O jogador transcende a camisa. Ele usa a camisa de outros clubes, mas por aquilo que ele produz, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele encanta, por uma série de fatores, inclusive pelo respeito que ele tem pelos outros clubes, ele acaba tendo um pedaço guardado no coração. Né? Eu, no começo dos anos 70, escrevi uma crônica sobre isso. Aprendi, vi o Roberto aparecer, vi o Roberto Dinamite aparecer no Vasco, garoto Dinamite na época, o Vasco campeão brasileiro de 74, o Roberto já artilheiro do Campeonato Brasileiro de 74, o Roberto Dinamite maravilhoso, que faz aquele gol, que dá um chapéu no Osmar, com o Botafogo no Maracanã e bate de voleio, o Roberto Dinamite que vai para o Barcelona, não fica muito tempo lá, não se adaptou, teve dificuldade, depois volta e no jogo de volta faz 5 gols no Corinthians, no Maracanã, 5 gols! Quando você vê isso hoje em dia, gente? Né? O Roberto Dinamite de Copas do Mundo, Roberto Dinamite sensacional, maravilhoso, jogou na Portuguesa também, né? Jogou também no Campo Grande, encerrou sua carreira no Vasco. Uma perda gigante para quem ama futebol. Eu cheguei a ter uma camisa do Vasco, gente, por causa do Roberto Dinamite. Eu tinha meus 13 para 14 anos e eu me lembro de juntar minhas moedinhas. Naquela época a gente guardava a moeda e juntava. E meu pai me ajudou um pouquinho também. E eu comprei uma camisa do Vasco, porque um ídolo que eu tinha, de tantos maravilhosos que eu tinha com a camisa do São Paulo, o Gerson, o Pedro Rocha, o Toninho Guerreiro, né? Naquela época, jogadores maravilhosos, eu tinha também como ídolo o Roberto Dinamite. Então aquilo ficou marcado para mim e ontem a gente sentiu demais a perda do Roberto, que parte em paz, que o Tele Santana já está esperando ele na seleção, hein? Nem bem chegou o Pelé, agora já chega o Roberto. Descanse em paz e obrigado por tudo, Roberto Dinamite, que você fez para o futebol. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Agora sim, agora nós vamos falar do São Paulo e possivelmente vai ser uma das últimas vezes que vocês vão me ouvir falar com relação à contratação de jogador, com relação ao jogador que chega e com relação ao jogador que sai. Eu tenho sido repetitivo numa coisa com vocês em dizer o seguinte: a possibilidade de sucesso, quando você não muda a estrutura, que não vem sendo bem, não vem tendo resultado, na verdade, nos últimos 10 anos, e você esperar que troca de 6 jogadores por outros 7 jogadores, a coisa vai mudar radicalmente, eu acho de uma ingenuidade, né? E até de uma esperança, né? Que é o que a gente acaba tendo, porque expectativa a gente não tem muita, mas tem esperança, como todo torcedor tem, bastante vaga, bastante vazia. Mas é aquilo, faz parte. Por que eu estou falando uma das últimas vezes? Porque está fechando já a porta. O Rogério está pedindo mais 2 atacantes aí, eu não sei o que ele vai fazer com tanto atacante, isso me assusta. Possivelmente ele vai jogar no 4-4-3, no 4-3-3, porque ele está pedindo mais atacante, ou seja, ele quer tanto atacante para quê? Para jogar com 2? No 3-5-2 ele não vai jogar com 3. E no 4-4-2 ele não vai jogar com 3. Então, possivelmente, ele está dando a dica que vai jogar no 4-3-3, o que me assusta demais. Demais, né? Repito, por causa da defesa, muito pelo contrário. Mas pelo meio de campo, né? Pelo meio de campo. Se ele for jogar com um dos volantes fixos que ele vai jogar, que seria o Maia, o Neves, ou o Luan, ele vai jogar possivelmente com o Nestor sendo esse segundo volante armador do time dele, e o terceiro homem, não sei se ele vai jogar com o Galopo, mas enfim, isso me assusta muito porque eu tenho repetido bastante também a questão do meio de campo e essa festa que os adversários promovem no meio de campo de São Paulo, extremamente vazio, desocupado, né? E pouco intenso. Mas enfim, gente, eu quero centralizar numa coisa só aqui. Eu fiz algumas anotações baseados em muito na saída do Patrick. E eu vou continuar falando a respeito disso, porque é o meu sentimento e a minha sensação. O que eu vou fazer? Eu escuto cada coisa, claro que cada um fala o que bem entende, cada um fala o que quer, e a gente respeita, é lógico, mas eu escuto umas coisas que o cabelo fica mais em pé do que já vive, né? E, infelizmente, essa é a realidade.
Né? Tem gente, pô, não, fez um grande negócio o São Paulo vendendo o Patrick, fez um grande... Gente, vocês me conhecem, não é de hoje, eu não defendo jogador. Eu não defendo jogador, quer dizer, os jogadores de hoje em dia, né? Defendo os grandes jogadores de futebol que eu vi, como eu falei do Roberto Dinamite no começo. Jogadores que você fazia um cheque em branco pro cara, que sabia que o cara entregava dentro de campo. Entregava no sentido de resultado, né? Hoje em dia eu defendo esse monte de pé de rato, esse monte de pereba que tem aí, usurpador de camisa, fralda cheia, né? Então eu não defendo, mas eu fiz algumas anotações, por quê? Eu queria saber a primeira coisa, quando é que nós vamos parar de falar, abre aspas, ninguém é maior do que o São Paulo, só para os jogadores? Porque assim, eu queria muito falar, e eu vou falar isso daí, ninguém é maior que o São Paulo, para os dirigentes do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, que afundam uma instituição a todo momento, com blá blá blá, sem ação e sem atitude. Porque assim, a gente falar dos jogadores que ninguém é maior do São Paulo, é óbvio, é óbvio. Eu fiz uma lista aqui, ó. Michel Bastos, Diego Souza, Nenê, Pablo, Tietê, Marquinho, Luizão, Dani-se Alves. A gente vive falando isso. E agora, pô, Patrick, quer ir embora, pode ir. O Igor Gomes, quer ir embora, pode ir. Gente, a gente tá rasgando dinheiro. Vocês não percebem isso? Será que é difícil para entender que a gente está rasgando dinheiro? E eu não quero que o Igor Gomes fique no São Paulo. Eu não quero que o Patrick fique no São Paulo contra a sua vontade. Não é nada disso que eu quero. Eu quero que o São Paulo tenha pelo menos a capacidade de, ao negociar um jogador, fazer alguma coisa que preste para a instituição. Alguma coisa que possa trazer dinheiro para a instituição. E salvo algum engano meu, o Patrick foi dos poucos que teve um retorno técnico, não teve um retorno físico, que também é um outro problema. O jogador não entra em forma física, e aí? E aí, gente, por que só no São Paulo que o jogador não entra em forma física? Pois bem, aí o que acontece? Uma coisa que eu queria saber também, hein? Eu estava vendo lá um pouco da ficha do Patrick. O Patrick ficou 4 anos no Internacional, gente. Os jogadores chegam no São Paulo, estão ficando 1 ano e já querem ir embora do São Paulo. Das duas, uma, ou o São Paulo contrata tranqueira, e o cara já é tranqueira, ou o cara vira tranqueira no São Paulo. Não é possível a gente achar que isso é normal. A maioria dos jogadores chega e vai embora. O Busto chegou, nem jogou e já foi embora. O jogador não fica 1 ano no São Paulo e vai embora. Então as pessoas acham isso normal. O que está acontecendo dentro do São Paulo? Se é tranqueira, está contratando errado. Os caras que contratam errado. E a gente já sabe que muitos são tranqueiras e são contratados errado. Agora, se o cara não é tranqueira, chega no São Paulo, vira tranqueira, é a tal da falta da gestão, né? É a tal da bagunça que é o São Paulo, da balbúrdia que é o São Paulo. Pois bem, vamos pôr de um lado, o Patrick é um bom jogador, o Patrick fez gol, o Patrick se adaptou bem, eu creio que sim. Ah, mas ele discutiu com o Rogério. Gente, ele discutiu, ele está errado de discutir. Como o Rogério também está errado de não conversar com o cara e aparar as arestas e manter o cara no time, se o cara traz um retorno técnico pra gente. Ah, mas tem cara que não traz retorno técnico, então por que contratou? Vocês entenderam o dilema? Vocês entenderam o problema que vive o São Paulo? Né? Aí você vê o cara ir para outro time, de repente o cara joga bola, você fala, cara, o que está acontecendo? Além do cara ser tranqueiro, o São Paulo tá uma porcaria lá dentro em termos de gestão. Aí vem o papo furado pra cima de mim, de que o São Paulo só liberou porque teve lucro. Que lucro, porra! Que lucro, porra, que teve o São Paulo? Alguém vai me provar aí, matematicamente, que teve lucro? O São Paulo vendeu por 5 milhões e 300 mil reais pro Atlético Mineiro. O São Paulo comprou um goleiro reserva do Atlético, da mesma idade do Patrick, que deu menos retorno técnico para o Atlético, por 5 milhões. O Atlético vende bem demais e o São Paulo vende mal demais. É impressionante isso. O São Paulo trouxe o Rato do Atlético de Goiás, que caiu, que ninguém sabe quem é o Rato. O São Paulo pagou 5 milhões, os mesmos 5 milhões que vendeu o Patrick para o Atlético Mineiro, que deu muito mais resultado para o São Paulo de vários
jogadores que foram comprados. Dá para balancear isso? Dá para acreditar que isso está acontecendo com o São Paulo? E tem gente que bate palma, deve estar dormindo. Não é possível. Aí o pessoal vem me falar de lucro. Faz uma continha então, gente. E os 600 pau de salário por mês? 7 milhões e 200 no ano. Que tipo de lucro que teve o São Paulo num negócio desse? É por isso que eu falo das duas uma. Ou o São Paulo está comprando a tranqueira, e aí é gente que compra mal pra caramba que tem lá dentro do São Paulo, ou os caras estão virando tranqueira dentro do Morumbi, que é má gestão do mesmo jeito. Eu não vou nem falar mais de contratação, que eu já estou de saco cheio. Agora vamos esperar começar o Paulista para ver como é que as coisas funcionam. Roberto Dinamite, vai em paz. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, um abraço e tamo junto.